marketing digital, o marketing, para se vender. É aquilo que eu falei outro dia. Então, elas se vendem. Elas vendem um estilo de vida, elas vendem promessas, mas elas não vendem conhecimento. Por quê? Porque elas nem têm conhecimento para vender. Elas têm conhecimento sobre como funciona o marketing. Então não existe, presta atenção, a melhor coisa que você pode fazer é você comprar o conhecimento que você não tem para chegar onde você quer chegar. Por exemplo, se eu sei o caminho para uma praia remota que você quer ir e você não sabe o caminho, eu ser o teu guia facilita as coisas. Então você pode me pagar para ser o seu guia. Agora, a gente tem que cuidar para não ser ingênuo, para não comprar propostas, ideias que não entregam aquilo que prometem. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com vendedor de curso. Você só tem que cuidar em relação ao marketing, para você não comprar o marketing da outra pessoa. Você quer o conhecimento, mas a pessoa ela tem um bom marketing e ela não te entrega o conhecimento. Por quê? Porque você cai na lábia. Mas isso não é culpa de quem faz, isso é culpa de você. Agora, se essa pessoa te ajuda a crescer, a te levar onde você quer chegar, eu tive um mentor aqui, por exemplo, o Valdir Binchen é um dos meus mentores. E eu nunca teria chegado onde cheguei sem a mentoria dele. Tem um outro senhor lá de Santa Rosa, para quem eu trabalhei, que foi 5, 6 vezes prefeito da cidade, e eu trabalhei durante um período, e assim, eu falei ainda com o filho dele hoje, e eu disse, olha, cara, eu não saberia onde eu teria parado sem a orientação, sem isso. Então, não existe essa ideia, não existe nada de ruim, mas você tem que ser esperto, entendeu? O que te ajuda? O que você precisa? Você precisa dessas coisas que nós estamos falando aqui. Eu insisto em te dizer, você precisa olhar para a sua atividade profissional, para a sua carreira profissional, e você tem que dizer, cara, eu não vou conseguir chegar a um lugar onde eu desejo chegar se eu não tiver uma habilidade desenvolvida. E eu volto a afirmar, essa habilidade, ela não precisa levar 20, 30 anos. Você pode fazer isso em 1, 2, 3, 4, 5 anos. Depende o que você quer e depende onde você está. Mas vamos lá, começando nosso conteúdo, nós não divulgamos a nossa live, então vamos fazer sempre aquela ação. Eu repito isso para que isso fique também dentro da sua cabeça. É o fluxo de saída que determina o fluxo de entrada. Tudo que a gente não dá, a gente não pode receber. Então eu estou marcando aqui, aperte no aviãozinho e marque. Estou marcando a Silvana Borges, André Anderson Gomes, Maria Helena Vieira, Ana Roberto, Davi Castilho, Dr. Otávio Melo, algumas pessoas dessas, já estou recebendo aqui, algumas dessas pessoas já devem estar na live, tá? Então vamos se focar aqui porque tem muito conteúdo para rolar, tá? Eu quero que você faça, preste bem atenção, eu quero que você faça esse comprometimento, que você renove esse comprometimento de você estar presente todas as noites durante as 15 noites que faltam. Você estar presente nas 15 lives. São 15 aulas que ainda faltam com a aula de hoje. Imagina, são 15, 16 horas de aula. Tá ali, é só pegar. Bom, vamos ao tema de hoje. Se você quer ser bem-sucedido e se você quer ter dinheiro, você precisa observar, você precisa ter muita clareza sobre onde você coloca o seu tempo e a sua energia. Onde você coloca seu tempo, sua energia? E preste bem atenção, tempo e energia, elas são uma única coisa, que é atenção.
Então, se você quer ser bem-sucedido e se você quer ter dinheiro, você tem que prestar muita atenção em onde você coloca a sua atenção. E eu vou ser bem honesto contigo, tá? Eu recebo perguntas demais sobre o que você pensa sobre a volta de Jesus? O que você pensa sobre o Apocalipse? O que você pensa sobre a Virgem Maria, era virgem ou não? Como Jesus pôde nascer de uma mulher que não teve relações sexuais? O que você acha sobre o tarô? Você acredita em horóscopo? E por que isso não é interessante se você quer ser bem-sucedido e se você quer ter dinheiro? Preste bem atenção. Não importa, absolutamente não importa, o que eu ou qualquer outra pessoa vai dizer sobre a volta de Jesus. Nós não sabemos. Ah, mas qual é a sua opinião? Isso não interessa, isso não importa. Mas qual será que é a opinião do Paulo? Não importa. Você pergunta, mas e a Virgem Maria? O que isso importa? O que isso importa? Eu estou falando sério, porque onde é que você coloca a sua atenção? No que você fica pensando durante o dia? Se você quer ser bem-sucedido profissionalmente, o que acontece? Você precisa entender, isso é uma coisa que eu aprendi com o Steve Covey, e eu nunca mais esqueci, tá? Todos nós, eu, você, todos nós temos um amplo espectro de preocupações. O que é um espectro de preocupações? Todos nós temos uma série de coisas com as quais a gente se preocupa. Esse espectro, esse leque, é a nossa saúde, é a nossa família, é a política, a economia, a pandemia, a volta de Jesus, se Maria foi virgem ou não, se o Apocalipse vai acontecer ou não, as novelas, Big Brother. Quer dizer, nós temos esse leque de opções, tá? E vamos chamar esse leque de opções do círculo de preocupações. São coisas com as quais a gente se ocupa. É o círculo das preocupações. Você se preocupa com essas coisas. Se você não tivesse preocupado com a volta de Jesus, ou se você não tivesse preocupado com tarô, ou se você não tivesse preocupado com a virgindade ou não de Maria, você não estaria perguntando ou trazendo isso à tona. Então, todos nós temos um amplo espectro de preocupações, de coisas onde nós colocamos a nossa atenção. E vamos chamar esse amplo espectro de círculo das preocupações. Então, tudo o que você ocupa a sua mente durante o dia está dentro desse círculo de preocupações. Todo pensamento que passa pela sua cabeça ao longo do dia é o seu círculo de preocupações, as coisas com as quais você se preocupa. Dentro do círculo de preocupações, a gente pode colocar um círculo menor e a gente pode pegar essas coisas do círculo de preocupações e separar tudo que está dentro do círculo de preocupações em coisas sobre as quais nós temos influência e sobre as coisas que nós não temos influência. Então pegue tudo nesse círculo de preocupações, tarô, política, economia, guerra na Ucrânia, Copa do Mundo, quem vai vencer a Copa do Mundo?
Coloque tudo isso dentro do círculo de preocupações e aí você separa num círculo menor as coisas sobre as quais você tem influência. Existem preocupações, coisas com as quais nós ocupamos a nossa mente ao longo do dia, sobre as quais nós temos influências. Existem coisas sobre as quais nós não temos influência. Então vamos chamar as coisas que nós temos influência do círculo da influência. Então você tem aqui dentro de todas as coisas com as quais você se ocupa ao longo do dia, tem coisas sobre as quais você tem influência e tem coisas sobre as quais você não tem influência. Então nós temos dois círculos, o círculo de preocupações, que são as coisas com as quais você se preocupa. Dentro desse círculo de preocupações, das coisas com as quais você se preocupa, tem coisas sobre as quais você tem influência e tem coisas sobre as quais você não tem influência. Uma vez que você entendeu isso, a minha pergunta para você é a seguinte: onde você coloca, onde você concentra a sua atenção, que é o seu tempo e a sua energia? Você só tem 24 horas de tempo e você só tem um certo nível de energia. O tempo e a energia juntos, eles se transformam em atenção. Então, onde você coloca a sua atenção ao longo do dia? Eu vou te explicar, isso é muito poderoso. Por quê? Porque pessoas que têm sucesso, pessoas bem-sucedidas e pessoas que têm dinheiro, elas focam sua energia nas coisas que elas têm influência. Entendeu isso? Então podemos terminar a live. Sobre o que você tem influência. Isso importa. O resto não importa. Se você quer ter dinheiro e se você quer ser bem-sucedido. As pessoas que são bem-sucedidas, elas não ficam com especulações sobre coisas que não dizem respeito ao que elas querem. Você está me entendendo? Ou pior ainda, elas não ficam com especulações sobre coisas evasivas que não te levam a lugar nenhum, porque elas não têm resposta. Então, se você quer ter dinheiro, se você quer ser bem-sucedido na sua vida, você tem que aprender isso. Você precisa aprender a mexer apenas com aquilo que você pode colocar o seu dedinho. Com as coisas que você pode mudar. Com as coisas sobre as quais você tem influência. E aí vem a questão. Sobre o que você verdadeiramente tem influência. Sobre isso nós vamos conversar profundamente. Mas um dos pontos mais básicos, eu ainda estava falando com o Valdir Binchin ontem, e ele estava falando sobre autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, o quanto a falta, o quanto a ausência de autoconhecimento nos limita. Por quê? Porque se você não conhece a si, tudo é especulação. Então, você precisa voltar a sua atenção, em primeiro lugar, para si mesmo. Você tem que se focar no seu próprio ponto de atuação. É isso que mais importa. O que você tem que fazer? Porque o que acontece? Toda especulação, ela é uma distração. E eu vou te dizer uma coisa, a distração, ela é um problema terrível na sua vida. O que é a distração? Distração é tudo que está fora do teu caminho que você definiu como seu. Tudo é distração, exceto aquilo
que te conduz para onde você quer chegar. Aí você quer dizer, bom, mas eu não posso me divertir, eu não posso assistir o jogo da seleção brasileira quinta. Você pode, você deve. Mas qual é a sua influência sobre o resultado do jogo? Nenhum. Então você pode torcer, acabou o jogo, você continua o teu jogo. E você só torce se isso realmente for divertido para você. Se você entender isso, você entendeu um dos princípios mais importantes da vida. Porque você não se perde. E existe uma série de anedotas e de histórias muito antigas. Por exemplo, no livro Ilíadas, um dos livros, foi acho que o primeiro romance que foi escrito, Ulisses era distraído pelo canto da sereia. Vocês já ouviram a metáfora, o canto da sereia? Então, existe muito canto da sereia. E o que o Ulisses fazia? Ulisses, isso mostra o quanto a distração é perigosa. Ulisses disse, eu preciso ouvir o canto das sereias, mas eu não posso me deixar seduzir por elas. E aí o que eles fizeram? Eles estavam num navio, e o que eles fizeram? Para passar pelo canto das sereias, Ulisses disse o seguinte, me amarrem no mastro do navio, que eu não consiga me soltar, e coloquem cera nos ouvidos de vocês, para vocês não ouvir o canto da sereia. Eu vou ouvir sozinho, mas eu não tenho o que fazer porque eu estou preso. Então, a distração, que são aquelas coisas que te tiram do caminho, eu chamo isso no livro a síndrome do excesso de oportunidades. Mas eu ainda vou falar sobre os 8 princípios que eu aprendi com Steve Jobs. Eu vou ensinar esses 8 para vocês. Mudaram minha vida. Nós estamos falando de 35 princípios, mas posso te garantir 8 princípios de Steve Jobs. Eu vou falar isso ainda essa semana. Mudaram a minha vida. E eu sei todos eles de cor. E um deles, ele diz o seguinte, a vida é um lugar tão barulhento que se você não for extremamente bom em alguma coisa que você faz, você nunca vai ser ouvido. Só que o barulho, ele também te distrai. Porque as outras pessoas querem ser ouvidas. Dá uma olhada aqui, clica... Não faça isso agora que você vai sair da minha live. Mas isso deve ter 20, 30, 40 pessoas que você está seguindo fazendo lives no mesmo momento. Tudo isso, talvez a minha live seja uma distração. Se ela não está alinhada com aquilo que você busca, com aquilo que você precisa, sai, porque eu estou te distraindo. Então você sempre tem que olhar, e isso muitas vezes é um problema de falta de clareza. Mas a gente precisa entender esse princípio básico, que eu vou aprofundar agora nos próximos minutos. Você precisa se focar nas coisas que você tem influência. Não se distraia com as coisas que você não tem influência. Quando você começa, é só esse um ponto, tá? Quando você começa a se focar, a colocar a sua, até aquele dizer, em tudo que você coloca a sua atenção, tende a expandir. Quando você coloca a sua atenção no círculo de influência, a sua influência tende a expandir. A sua atenção, ela é de uma natureza expansiva. Então, você precisa fazer isso. Por quê? Porque isso vai mudar a sua vida. A pessoa bem-sucedida, ela tem a energia dela é colocada no círculo de influência. Isso resulta, quando você coloca atenção aqui, isso resulta na ampliação do seu círculo de influência. E se você é uma pessoa que não tem influência,
Você não vai conseguir ter sucesso e ter dinheiro. A influência que eu digo não significa você ser um influenciador, mas você tem que influenciar o teu mercado, você tem que influenciar o teu trabalho, você tem que influenciar os teus clientes. As pessoas que não saem do lugar, elas focam seu tempo e sua energia, pelo menos grande parte disso, naquilo que elas não têm influência. Elas se distraem, o seu foco, ele recai, e quando eu falo da influência, muitas vezes, você não tem influência, isso aqui representa o quê? Isso representa a fraqueza dos outros. O que é a fraqueza dos outros? Quando você começa a reclamar da sua esposa, do seu marido, o que isso vai te ajudar? Então, toda vez que você coloca o foco nos pontos fracos dos outros, você está se distraindo. Ou quando você se foca nos problemas do ambiente. Meu Deus do céu, a pessoa que vai depender para ter sucesso e para ter riqueza, vai depender do ambiente, ela nunca vai encontrar o ambiente certo. Porque é o ambiente, as adversidades, as dificuldades do ambiente que nos fazem crescer. Aí você acha, mas esse ambiente, ele não é adequado, ele não é apropriado. Se você está nele, é isso que você precisa hoje para crescer. Quando você crescer, quando você souber lidar com esse ambiente, aí você está pronto para sair dele. Então, toda vez que você se foca nos problemas do ambiente, você está se distraindo. A menos que você queira solucionar esses problemas. Se focar nas circunstâncias que fogem do seu controle. As pessoas me perguntam, o que tu acha da política brasileira? A mesma coisa que eu acho da política americana. A política brasileira, ela não muda desde o tempo de Pedro Álvares Cabral. Nunca mudou e nunca vai mudar. E eu entendi isso, sabe quando? Em 1998, quando eu estava fazendo faculdade de administração em comércio internacional, eu li um livro de um economista e ele disse, preste atenção, porque isso aqui é paulada. Ele disse o seguinte, o grande problema dos países em desenvolvimento, em subdesenvolvimento, é acreditar que o subdesenvolvimento é um estágio que leva ao desenvolvimento. E ele disse, isso não é verdade. Os países subdesenvolvidos precisam entender que o subdesenvolvimento é um estágio em si só. E ali eu entendi que o Brasil nunca ia ser um país de primeiro mundo. Quando eu digo nunca, não é nunca, 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 mas pelo menos eu não vou ver isso. E você precisa entender isso. O Brasil é um país, e aí vem, por exemplo, essa questão, pelo amor de Deus, não me levam isso para o lado político partidário, mas eu tenho amigos há muito tempo, amigos assim que diziam, cara, Bolsonaro vai vencer as eleições. Eu disse, olha, se o Lula concorrer, eu acho que ele vai ganhar. E eu não sou partidário. E as pessoas falam, não, mas não tem jeito dele ganhar. Eu disse, tem. Por quê? Qual é o argumento? Eu disse, cara, o Brasil sempre vai eleger o cara mais popular. E não existe pessoa mais popular no Brasil do que o Lula. Por que o Bolsonaro ganhou a eleição? Porque ele era mais popular do que aquele outro senhor lá do PT que concorreu contra ele. Por que a popularidade é tão importante na política brasileira? Porque o Brasil é um país onde a grande absoluta maioria são pessoas com um nível de aquisição muito baixo. Então,
o Brasil ele vive uma espécie de ditadura da pobreza. O que é? A pobreza, a classe mais pobre, ela sempre vai eleger o presidente que eles quiserem. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir mudar o voto na cabeça das pessoas, da grande maioria, a não ser pela popularidade. Então, o que eu quero dizer? E as pessoas, você tem que se envolver na política, sim, mas, cara, você não controla o resultado da eleição. Passou e você foca o seu caminho. São circunstâncias que fogem do nosso controle. E isso não quer dizer que você tem que lavar as mãos ou que você está lavando as mãos. Mas quem é o Brasil? Somos eu e você. E mais os 200 e poucos milhões de brasileiros. Então, o grande objetivo da vida é o seguinte: você não está aqui para salvar o mundo. Você está aqui para salvar a si mesmo. O que é salvar a si mesmo? É você ser feliz, é você ser pleno, é você ser abundante. E a pessoa vai dizer, mas que egoísmo, que egocentrismo, que falta de generosidade. Eu tinha um amigo que dizia para mim o seguinte, quando eu tinha zero dinheiro, ele dizia para mim assim, ó, o que um falido pode ajudar financeiramente o outro falido? Nada. Então, se tu quer ajudar pessoas, a melhor forma é você se desenvolver. Por isso, focar em si mesmo sempre é o melhor projeto. Sempre é o melhor, e não estou dizendo isso como sendo algo egoísta, mas eu só posso ajudar você, se é que eu estou te ajudando, porque um dia eu me foquei em mim. Você ter essa consciência muda o jogo. É uma outra regra. E o que acontece? Só que isso é mais profundo do que você possa pensar. Porque quando você não se foca em si, preste bem atenção, que hoje a live vai lá no âmago, estou entrando cada vez mais fundo, tá? O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o seguinte, na medida que nós vamos avançando aqui, eu vou pegando mais pesado, tá bom? Nós vamos temos mais 15 noites, eu vou cada vez mais mexendo mais fundo, entendeu? Então você aguenta o repush. Então o que acontece? Quando você se apega muito a essas coisas externas, quando você se distrai muito, é como o canto da sereia, essas coisas começam a te controlar. Elas te controlam. E quando tem uma coisa externa que nos controla, o que acontece? A gente fica irritado, impaciente. E aí começam as acusações, começam as lamentações, começa a linguagem reativa, a postura de vítima. A pessoa que mais reclama não é a que está no topo. A pessoa que mais reclama é a que mais se sente vitimizada. Então todo reclamão, ele tem uma concepção, uma noção de vítima de si mesmo. Toda vez que você reclamar, você está dizendo eu sou vítima daquilo que eu estou reclamando. Porque você não quer fazer nada, você não faz nada, mas você não está satisfeito. Você não está satisfeito com isso. Você acha que tem alguém que está te deixando insatisfeito. E nós, por isso que eu disse, isso é muito mais profundo, porque quando você tem influência, vai lá e muda. Se você não tem influência, para que reclamar? O reclamão, por que nós reclamamos? O reclamão, ele sempre acha que através da reclamação ele vai conseguir o que ele quer. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Tinha um dizer que meu pai sempre dizia, ele dizia assim, se grito resolvesse, quando eu gritava com ele, resmungava e xingava quando era um adolescente, um piá, aí ele sempre dizia, se grito resolvesse, porco não morreria de fome. Porque se tem um bichinho que grita por causa de comida, é o porco.
Então o que tinha lá um chiqueiro cheio de porco? Meu Deus, se atrasava o almoço, isso era uma gritaria. E ele dizia assim, que se grito resolvesse, porco não morreria de fome, porque ele grita muito. Então o que acontece? Sempre quando nós não nos focamos naquilo que nós temos controle, que nós temos influência, a gente começa a acusar. Por quê? Porque se a coisa está ruim, se o ambiente está ruim e nós não queremos fazer nada, nós reclamamos, nós acusamos, nós nos lamentamos, nós reagimos com a nossa linguagem, nós assumimos uma postura de vítima e a energia negativa gerada por essa postura nossa, somada à negligência de não querer fazer nada, provoca o quê? Um encolhimento cada vez maior do nosso círculo de influência. Quanto mais tu reclama, mais tu te encolhe. Então vou repetir. Por que a maioria de nós está estagnado? Porque a maioria de nós não consegue sair do lugar. Por causa do foco no nosso círculo de preocupação e não colocar energia no nosso círculo de influência. A energia negativa que nasce dessas reclamações, e quando eu digo reclamar, linguagem reativa, nós vamos aprofundar isso também. O que é a linguagem reativa? O fato de você dizer, eu não sei qual é meu talento. Isso é uma reação. Isso não é inteligente. Por quê? Porque a própria linguagem, ela anula a possibilidade de você descobrir qual é o seu talento. Você está me entendendo? Então, a energia negativa gerada por essa postura, mais o fato de que você não quer fazer nada, porque se você não reclamar, se você acha que a situação está inaceitável e você for fazer algo, você não precisa reclamar. Então você se torna cada vez menor. E quanto menor nós nos tornamos, quanto menor nosso círculo de influência, mais nós nos tornamos dependentes. Está entendendo? Mais você passa a depender do meio. Então isso não traz lucro, isso não traz vantagem, esse não é o caminho. Não é o caminho. Eu quero que você pense um pouco com essa imagem do círculo da influência e do círculo das preocupações em mente. Eu quero que você pense um pouco sobre quais são os seus problemas, quais são as suas adversidades. A minha pergunta para você é o seguinte: onde estão os seus problemas e as suas adversidades? Estão no círculo de influência ou estão no círculo das preocupações? Onde? Vamos pensar, vamos falar um pouco sobre as tuas adversidades, tá? Os teus problemas. E isso inclui falta de dinheiro, isso inclui falta de saber qual é o seu propósito, isso inclui todas as coisas, todos os problemas que existem na sua vida. Os problemas de casamento. Se você olhar para todos os problemas da sua vida, porque a pergunta é sobre o que você tem influência e como você lida com os problemas e as adversidades da sua vida. Se você olhar para seus problemas, tá? Todos os problemas, eles se enquadram numa categoria de 3 tipos de problemas. Todos os problemas, não importa qual o problema, ele cabe numa dessas 3 categorias. Quais são essas categorias? São os problemas sobre os quais você tem influência direta, sobre os quais você tem influência indireta e sobre os quais você não tem influência nenhuma. Então você tem esses 3 tipos de problema e todos os problemas cabem nesses 3 tipos de problema. Os problemas que você não tem influência, não pode fazer nada,
os problemas que são de influência indireta e os problemas que são de influência direta. O que são problemas de influência direta? Você tem uma influência direta sobre eles. Por quê? Porque eles são os problemas que envolvem o seu comportamento, a sua atitude, os seus hábitos, o seu modo de pensar. Esses são os problemas de influência direta, que são relacionados a ti mesmo. E você tem os problemas de influência indireta. Que tipo de problema é esse? São os problemas que envolvem o comportamento e as atitudes dos outros. Por exemplo, o problema do teu filho é um problema de influência indireta. O problema com a tua esposa, com o teu esposo, é um problema de influência indireta. O problema com o teu chefe é um problema de influência indireta. Por quê? Porque não depende só de você. Para ele resolver ou para ele fazer algo, você precisa dele. Que é diferente do primeiro tipo de problema. E o que é o problema de influência inexistente? Eu já falei, você não pode intervir. Exemplo, nosso passado. Às vezes tem problemas no nosso passado, mas tu não pode intervir. O passado ele não existe. Então o que acontece? Quais desses três problemas, desses três tipos de problemas, a solução depende de você? De qual desses três tipos de problema você pode resolver? Depende só de você. A maioria vai dizer os problemas de influência direta. Mas não. Não. Os três dependem de você. Os três estão dentro do círculo da sua influência. Por quê? Os problemas de influência direta você resolve trabalhando sobre si mesmo. Melhorando sua aptidão, melhorando sua atitude, melhorando seus hábitos comportamentais, mudando seu modo de pensar. Então isso você resolve desse jeito. Agora, como é que você resolve os problemas de influência ou de controle indireto, que não depende diretamente de vocês? Como? Melhorando ou modificando os seus métodos de influência, se tornando mais claro naquilo que você quer, se tornando mais objetivo, melhorando a sua comunicação. Mas qual que é o grande problema disso? Preste bem atenção, que isso é tão transformador, se você conseguir absorver isso e aplicar isso na sua vida. Porque geralmente você, provavelmente, eu não te conheço, mas a maioria das pessoas faz isso, então você também deve fazer. Eu fazia isso. A maioria das pessoas, quando se trata de influência, só conhece três tipos de influência. Escreva isso, 3 tipos de influência. Quais são esses tipos de influência? A argumentação, você começa a argumentar. Então esse é o primeiro tipo de influência. Quando a argumentação não funciona, você passa para o segundo tipo de influência, que é a discussão. Você começa a discutir. Não é assim? Você argumenta, aí não aceita a argumentação, aí você vai para a discussão. E da discussão vai para o terceiro tipo de influência, que é o afastamento. Você se afasta. E olha que fraqueza. E observa como a gente faz isso com o teu amigo, com o teu pai, com tua mãe, com o teu marido. Você argumenta. Deu certo? Ótimo. Não deu certo, você vai para o próximo passo, a discussão. Não deu certo, você vai para o outro, que é se afastar da pessoa. Olha que interessante. Agora, existem mais de 30 métodos diferentes que você pode usar no processo da influência para você melhorar a sua influência. Então, o que acontece? Primeiro, os problemas de influência direta você resolve agindo sobre você. Os problemas de influência indireta você melhora a sua influência.
E o terceiro, a sua argumentação, o seu modo de abordar a situação. E o terceiro ponto, os problemas sem influência, como você resolve eles? Mudando a sua relação com o problema. Mudando a maneira como você se relaciona com esse problema. Se o ambiente é ruim, você não tem condições de mudar o ambiente, aceitar, aprender a sorrir para esse ambiente, aceitar, mas aceitar de um modo pacífico e genuíno esse ambiente ou esses problemas, aprender a conviver com ele, talvez seja o maior benefício, o único benefício que você possa tirar, mas esse benefício é gigantesco. Então, o que você precisa fazer na vida? O que você precisa fazer na vida? Você precisa modificar o seu modo de pensar, os seus hábitos, a sua aptidão. Esse é o primeiro ponto para você mudar a si mesmo. Você precisa modificar os seus métodos de influência. Você precisa ser mais aberto na argumentação, na maneira de colocar as coisas. E você precisa aprender a lidar com as coisas que você não consegue lidar. É simples assim, mas é profundo assim. Mas o que eu estou te ensinando é uma coisa que talvez te assuste um pouco. Meu Deus, eu preciso aprender tudo isso. Isso é muito mais simples do que tu pensa. Isso é muito mais fácil do que tu imagina. Mas se tu não tem esse conhecimento, se tu nem sabe que esse é o caminho, se você nem sabe que essa é a jornada que você precisa seguir. Então, quando eu falei antes da questão do marketing digital e da aquisição de conhecimento, esses conhecimentos são necessários, extremamente necessários. Mas você não pode se distrair. Então, o que você precisa fazer? Voltando aqui à questão do nosso ponto de origem. Se você quer ser bem-sucedido e se você quer ter dinheiro, você precisa expandir o seu círculo de influência. Você precisa começar a agir em função de princípios, de valores, e não só de sentimentos, como raiva, como insatisfação. Você precisa aprender a ter iniciativa. Você precisa procurar compreender e antecipar o desdobramento das situações. Isso se chama expandir o seu nível de consciência. Ter aquela visão de águia. O que é uma visão de águia? Distração. Para de fazer vista grossa para os problemas, para as adversidades. O que é fazer vista grossa? Não querer enfrentá-los. Não querer chamar a responsa para você. Cara, eu não sei o meu talento, como eu posso descobrir? Eu não sei o que eu gosto de fazer, eu não tenho uma carreira definida ainda na minha vida, eu ainda não me tornei bom em nada. Como eu posso fazer isso? Você chama a responsabilidade para si. O que é preciso? O que é necessário? Onde eu consigo encontrar a informação que precisa? Quanto custa? Como eu arrumo o dinheiro? O que eu vou fazer ali? O que eu vou fazer lá? São essas coisas. Inverta, lembra da pirâmide invertida? Inverta a pirâmide de Maslow. A autorrealização vem primeiro. Eu lembro do tempo que eu não tinha televisão.
Passava anos, as pessoas falavam sobre as coisas, eu queria assistir um jogo de futebol, eu tinha que ir no vizinho, eu não tinha televisão. Mas hoje, eu tenho um teatro, um cinema dentro de casa. Essa é a diferença, entendeu? Isso é inverter a pirâmide de Maslow. Sim, a gente poderia assistir mais TV, assistir mais filmes, mas parece que não tem mais muita graça. Então, o que você precisa fazer? Pare de criticar, mesmo, por exemplo, assim, a gente adora criticar as deficiências de um superior. Não existe prazer maior para nós, quando nós estamos identificados com o falso eu, do que você pegar um erro ou uma falha do chefe e poder dizer que ele também tem chefe, que ele também tem erro. Então pare de criticar as deficiências da outra pessoa. Procure compensá-las, se tu quer ser bem-sucedido, se tu quer ter dinheiro. Se tu encontrar uma deficiência, procure compensá-la. Pare de reclamar. Comece a estimular os pontos positivos do lugar onde você trabalha, do ambiente que está. Comece a falar da visão do ambiente que você está. Comece a falar do talento das pessoas, da criatividade das pessoas. Concentre-se naquilo que você tem influência. Faça sempre, se foque, faça sempre um pouquinho mais do que é esperado do que você. Uma pessoa exigente, aliás, desculpe, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem dinheiro, às vezes ela parece exigente demais. As pessoas às vezes pensam, não, mas ela cobra demais. Mas ela não cobra demais. Ela só tem uma visão diferente da de você. Ela age tranquila, ela age conforme seus valores. Ela percebe a realidade e sabe o que é preciso fazer. Então tenha a humildade de aprender com isso. Entenda o que eu vou te dizer agora, entenda. Se isentar, se lavar as mãos, se isentar de qualquer responsabilidade, é uma característica típica de uma pessoa estagnada. Porque ela não age, ela não toma iniciativa. É muito... não existe mérito em dizer, isso aí não é comigo, isso aí não é minha responsabilidade. Não existe mérito, porque isso é mais fácil. Mas se você ficar dizendo, não sou responsável, alguém pode entender isso como essa pessoa é irresponsável. E se você ficar falando o tempo todo, eu não sou responsável, talvez um dia você vá dizer para si mesmo, putz, como eu sou irresponsável. Então como é que você descobre? Como é que você descobre em que círculo você ou qualquer pessoa está? Como é que você descobre isso? Preste atenção na linguagem. A linguagem sempre acaba nos entregando. A linguagem de quem tem o foco no círculo da influência é um. E quem tem o foco no círculo das preocupações é outro. O círculo das preocupações está cheio da linguagem do ter. Ter. Tipo, se pelo menos eu tivesse um emprego melhor, se pelo menos o ambiente fosse melhor, se pelo menos eu tivesse dinheiro para fazer isso ou aquilo, se pelo menos eu tivesse tido a possibilidade de fazer uma faculdade, se pelo menos eu tivesse um chefe melhor,
Se pelo menos eu morasse numa cidade diferente. Se pelo menos eu tivesse um pai, uma mãe, ou um marido, uma esposa que me apoiasse. Se pelo menos eu soubesse qual é o meu talento. Se pelo menos eu soubesse qual é o meu propósito. Se pelo menos eu soubesse o que eu quero fazer do resto da minha vida. Se pelo menos eu tivesse mais capacidade ou mais inteligência. O foco está nas coisas que você não tem. O foco está nas coisas externas. A linguagem de quem tem o foco no círculo da influência está cheio de ser. Eu posso ser um filho melhor. Eu posso ser um empregado melhor. Eu posso dar um jeito e conseguir isso. Eu posso ser mais produtivo. Eu posso ser um pouco mais paciente com meus pais. Eu posso ser mais atencioso com meu filho. Eu posso ser mais compreensivo com meu cônjuge. Eu posso ser mais empenhado. Eu posso me esforçar um pouco mais. O foco se dirige para dentro. Ela chama a responsabilidade para si. Isso faz toda a diferença do mundo. Observe a sua linguagem. Observe a linguagem das pessoas à sua volta. Então preste bem atenção, preste bem atenção. Sempre, sempre, sempre. Isso é uma coisa assim que eu levo, e esse é o nosso princípio da aula de hoje. É uma coisa que eu levo assim comigo faz muitos anos. Sempre, sempre que você pensa que o problema está fora de você, sempre que você pensa que o problema está lá fora, numa outra pessoa, ou numa circunstância, no ambiente, ou numa situação, o problema verdadeiro é esse modo de pensar. Eu vou repetir, sempre que você pensar que o problema é a outra pessoa, é o seu chefe, é a circunstância, é o ambiente, seja lá o que for, sempre que você pensar que o problema está lá fora, na verdade, esse modo de pensar é o problema. E vai te ferrar. Por quê? Porque você dá o poder para aquilo que está lá fora, fora da sua influência, controlar a sua vida. É o que está lá fora que controla você. É aquilo que você não tem que controla você. Você espera, ingênua e inocentemente, que a mudança ocorra lá fora para que você possa mudar aqui dentro. Você espera que a mudança aconteça lá no ambiente, que seu marido muda, que seu filho mude, que seu marido mude, que seu filho mude. Você espera que a economia mude, que a política mude, que o clima mude, para que você possa mudar. Olha como isso é ingênuo, como isso é inocente, como isso é uma vitimização. Você acredita que a transformação ela precisa vir de fora para dentro. O que está lá fora precisa mudar antes que eu possa mudar. Isso é tão comum, isso é tão corriqueiro. Pessoas ensinam isso para você. As pessoas ensinam que você tem que estar no ambiente adequado. Quando você ouve isso, o que você pensa? Eu não estou no ambiente adequado, então o problema é esse. São esse tipo de coisa. Então, se você quer ser bem-sucedido e se você quer ter dinheiro, você precisa entender que a mudança precisa vir de dentro para fora. Você precisa ser diferente. E ao ser diferente, alterar positivamente aquilo que está lá fora. Isso faz sentido para você? Faz sentido para você? Eu vou te dizer uma coisa, tá? A maioria das pessoas, elas são reativas. O que é ser reativo?
Uma pessoa reativa é aquela que reage automaticamente às circunstâncias. O que é ser reativo? Preste atenção. Você culpar o passado, você culpar o ambiente, você culpar a situação, você culpar a família, você culpar a cidade, você acusar outras pessoas, você acusar as crenças limitantes, você acusar o condicionamento passado, ou as circunstâncias, ou a falta disso, a falta daquilo, pela sua situação estagnada, não vai te fazer mudar. Mas isso é uma escolha que você pode fazer. Porque se você tem crença limitante, o que você vai fazer a respeito disso? O que você vai escolher fazer? Se você está num ambiente que você acha ruim, o que você vai fazer em relação a isso? Se teu marido, tua esposa é o problema, o que você vai fazer em relação a isso? Você pode acusar o mundo inteiro. Você pode apontar o dedo para o mundo inteiro. Mas isso ainda vai ser uma escolha, uma resposta que você decide dar e ela nasce de você. E como é uma resposta que você escolhe dar, você continua sendo responsável. Entendeu isso? Se você escolhe culpar todo mundo, se você escolhe acusar todo mundo, isso é uma escolha. E como isso é uma escolha, foi você que fez. E se isso partiu de você, é tua responsabilidade. Você tem que entender, e isso nos torna responsáveis pela nossa vida. É isso que nos faz ser responsáveis pela nossa vida. Tudo isso que eu falei, ambiente, esposa, tudo isso é importante. Tudo isso faz parte. Isso até nos influencia, mas isso não determina. O que determina não são as nossas condições externas. O que determina é a resposta que nós damos às nossas condições externas. Você sempre tem que entender isso. Se você pegar uma ponta da caneta, a outra vem junta. E o que isso quer dizer? Você pega uma ponta da caneta, a outra vem junto. O que isso quer dizer? Você faz uma escolha. Ao fazer uma escolha, você já escolhe as consequências. O que nós queremos fazer? Preste bem atenção, nós queremos escolher, e se nós não gostamos da consequência, nós queremos escolher uma outra consequência. Isso não funciona assim. Você tem a liberdade de escolher. Mas as consequências da sua escolha não te pertencem mais. Elas são determinadas por leis naturais. Não é você que vai... Você pode escolher fazer o que você quiser, mas você não pode escolher as consequências da sua escolha. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Se você escolher, por exemplo, saltar de um prédio de 10 andares, você pode escolher isso. Mas você não pode escolher as consequências dessa sua escolha. Por quê? Porque essas consequências, elas são determinadas pelo quê? Essas consequências, elas são determinadas pela lei da gravidade, que é uma lei universal. Meu Deus do céu, se vocês entenderem isso, e se vocês continuarem aqui, a gente continuar nosso bate-papo, a coisa vai ficar bonita. Vou contar uma coisa para vocês, tá? Muito importante. Muito importante. O que eu tenho recebido, o que eu tenho recebido mensagens, eu e minha equipe, o que nós temos recebidos
de mensagens, de pessoas querendo rever essas lives. Até agora nós tivemos, isso não são lives, isso são aulas de uma dimensão, de uma profundidade que você conhece. Então até agora nós tivemos 21 aulas. E a maioria das pessoas não tem essa liberdade de assistir essas aulas todas as noites. Tem compromissos, tem isso, tem aquilo, eu entendo isso. E nós temos mais 14 aulas depois da aula de hoje. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nada muda. As 14 noites, a partir de hoje, elas vão continuar cada vez mais pauleira, cada vez mais profundidade e cada vez mais transformadora, tá? Segunda coisa, como muitas pessoas estão pedindo, mas milhares de pessoas, nós temos cada dia 14 mil pessoas passando por essas lives, 14, 15 mil pessoas. Amanhã eu vou contar para você um modo, uma oportunidade de você ter acesso a todas essas lives, tá bom? Amanhã eu falei com a minha equipe, eles estão montando um mapinha, um esquema, e a gente vai colocar essas lives dentro de uma plataforma, e amanhã eu vou te dizer como você pode ter acesso a essas lives. Mas a coisa mais importante é o seguinte, eu vou ter só 100 pessoas. Isso aqui é o estudo de perfil pessoal feito pelo Valdir Bündchen. Eu fiz o meu em 2002. É o pai da Gisele que criou isso aqui. É um estudo de perfil pessoal. Eu falo desse estudo de perfil no livro Óbvio que Ignoramos, que eu escrevi em 2010. Nós vamos ter, o Valdir está lançando esse projeto online, tá? O Valdir está lançando esse projeto online. E amanhã ele vai fazer um teste piloto, pioneiro, exclusivo, com 100 pessoas. Amanhã eu vou te contar como talvez você possa se tornar uma dessas pessoas que vai ter esse estudo de perfil. Foi uma das coisas mais importantes que eu já fiz. Então não perca amanhã, quarta-feira, tá? Eu vou te passar essas duas coisas, já vou te dizer, tá? A live vai continuar do mesmo jeito, mas assim, nem as lives, nem esse estudo de perfil é gratuito. Essas lives são gratuitas, ao vivo. Mas se você quer o combo, você vai ter que comprar. Então, são poucas vagas, poucas chances, vou explicar melhor amanhã de noite, mas esteja com o cartãozinho na mão, que você vai ter que botar a mão na carteira. Mas se isso não te interessa, nós vamos continuar lascando o bambu aqui do mesmo jeito. Nada vai mudar, tá bom? Vai lá, comenta, escreva o que você achou dessa aula. Se você quer mais conteúdo como esse, escreva lá e veja lá o nosso princípio número 21. Está lá. E a gente se vê amanhã às 20h45. Tá bom? Quarta-feira. Tamo junto. Um abraço.